Boa noite. Nós queremos saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que está em casa, está nos acompanhando nesse dia que o Senhor fez. E nós queremos pedir que você curve sua cabeça e nós vamos iniciar orando. Nós estamos nessa jornada de todas as terças-feiras, estamos estudando a palavra de Deus, aprendendo mais sobre aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos. E temos aprendido coisas preciosas, coisas que têm nos feito crescer no conhecimento da verdade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que está em casa, com sua família, nós queremos, nesse momento, que você eleve os seus pensamentos a Deus e nós vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, maravilhoso Senhor, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de celebrar o Teu nome, de Te adorar na beleza da Tua santidade, de Te buscar, Deus. Santo Deus, que o Senhor possa, nessa noite, falar conosco através da Tua palavra, que os ensinos que nós vamos aprender possam nos fazer crescer, possa nos fazer crescer em maturidade, em entendimento, e assim que espiritualmente, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz, compreender o que o Senhor quer falar conosco, e assim trilharmos a jornada que o Senhor reservou para nós nesse mundo. Pai amado, abençoe a Tua igreja que está em casa, os Teus filhos, Tuas filhas que estão nos acompanhando. Temos alunos que estão acompanhando desde quando começamos. Abençoe a todos. Aqueles que estão com dificuldades, que o Senhor possa trazer, para que também possam acompanhar os ensinos que são muito bons e têm edificado a Tua igreja. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, fica conosco nessa noite. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Colossenses, capítulo 1, é uma epístola paulina. Nós vamos ler Colossenses, capítulo 1. Aí na sua casa, pegue sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nós vamos parar aqui. Ele é a imagem invisível do Deus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E o texto diz mais: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça e o corpo. Ele é a cabeça do corpo e da igreja. Meus amados, Deus, Jesus, desde o princípio, lá em Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Desde o princípio, Jesus estava com o Senhor. Nesse momento nós vamos cantar a Deus alguns cânticos com muita alegria, mesmo estando em casa. Nós podemos celebrar a Deus com alegria, com gratidão, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e sabendo que muito Ele ainda vai fazer. Vamos louvar o Senhor com alguns cânticos? Graça e paz, igreja, amém? Boa noite.
Somos gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso nós estamos alegres. Amém? Erga a tua voz onde você estiver neste momento e vamos adorar ao nosso Deus, aquele Deus que é poderoso para fazer o impossível nas nossas vidas. Aleluia! Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Você pode declarar: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Você pode declarar o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Que nós possamos continuar na presença do nosso Deus, exaltando e glorificando o nome santo, poderoso, nome que é sobre todo nome e está acima de qualquer causa impossível. Esse nome tem poder para restaurar, para resolver nessa noite. Creia, meu irmão. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Declare: se Deus fizer,
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão, nessa noite. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está em casa, aproveite todas as oportunidades que Deus tem lhe dado de estudar a palavra de Deus, e essa é uma oportunidade única. E nós queremos reforçar que todas as terças-feiras nós estamos estudando a palavra do Senhor. Nós temos uma terça com o departamento infantil e uma terça para adultos, adultos, jovens e adolescentes. Então, não perca a oportunidade. Muitas pessoas diziam assim, eu trabalho, eu estudo, não tenho condições de acompanhar a escola bíblica. Agora você tem, porque no canal fica disponível todos os estudos, você pode depois até voltar a estudar novamente, fazer anotações, pegar referências, estar aprofundando o seu estudo e assim crescer na aprendizagem da palavra de Deus. Então não perca a oportunidade que o Senhor tem nos dado de estudar a palavra. Nós vamos agora para a ministração e mais uma vez o pastor Francivaldo vai nos abençoar com o estudo da palavra de Deus. Olá, queridos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta em mais uma terça com a nossa escola bíblica, estudando a palavra, conhecendo mais e mais das verdades bíblicas do Senhor. Nós nos propusemos a estar alternando os temas. Numa terça-feira, nós vamos estar estudando algo eminentemente da palavra mesmo, ou um livro da Bíblia, ou um texto bíblico, ou um tema bíblico. Mas, na semana seguinte, no próximo encontro, nós estamos estudando um tema atual. Então, na semana passada, no último encontro, nós estudamos a Epístola de Judas. E agora, nesse, nós vamos pegar um tema bastante atual, polêmico, que muito tem se falado nos meios acadêmicos, nas mídias, e nós precisamos, como igreja, ter um entendimento e um posicionamento sempre à luz da palavra. À luz da palavra. Então, se prepare aí. Eu gostaria que você chamasse as pessoas de casa aí, do menor ao maior,
E vamos então, nesta noite, abordar esse tema aqui, ó, irmãos. O cristão e a ideologia de gênero. Com certeza, você já ouviu essa palavra. E alguns têm uma noção do que se trata. É possível que alguns irmãos tenham já um estudo profundo. Mas é algo que se discute muito nos últimos anos, é bem atual, diz respeito a nós, nos interessa. Então nós vamos nessa noite, à luz da palavra, entender um pouco disso. E como nós, como cristãos, devemos nos posicionar. É importante nesse estudo, nessa noite, entender como a ideologia de gênero pode afetar a nossa família, o nosso relacionamento familiar. Vejam, quando nós como crentes estudamos algo assim, nós temos um parâmetro e nós não abrimos mão desse parâmetro. Não importa para nós o que dizem os filósofos, os sociólogos, aqueles que estão engajados em movimentos, né, de tendência A, B. O que nós pegamos tudo e passamos pelo crivo da palavra. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Nós não abrimos mão das escrituras sagradas. Então vejam, nós queremos de antemão deixar bem claro algumas coisas. Nós somos contra qualquer tipo de preconceito, porque a Bíblia não nos ensina dessa maneira. Nos ensina a amar as pessoas, a respeitar as pessoas. Às vezes me incomoda muito quando eu vejo a mídia, alguns grupos tentando taxar os evangélicos de preconceituosos, isso, aquilo, outro. Não somos. Nem poderíamos ser, porque isso é contra a palavra. Nós amamos as pessoas, nós respeitamos, entendemos que o ser humano foi criado livre, com direito de escolha. E pode, inclusive, se rebelar contra o próprio Deus, que o criou. Agora, nós não podemos abrir mão do que a palavra nos ensina. Qualquer costume, conduta, qualquer ensinamento, o nosso crivo é a palavra. Se vai contra a palavra, vai contra as nossas convicções, e entre entendimento, entre o pensamento de corrente A e B, e a palavra de Deus, nós vamos sempre ficar com a palavra. Ok? O cristão e a ideologia de gênero. Então vamos começar com um texto bíblico que vai ser a nossa baliza. Esse texto bíblico vai nos guiar durante esse estudo. Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e veja, grifado em vermelho aí, macho e fêmea os criou. É isso que diz a palavra. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine o nosso coração através do Teu Espírito Santo e traga a Tua verdade revelada a cada um de nós, ó Deus. E que diante dos Teus ensinamentos nos curvemos, ó Senhor, porque o Senhor é que nos fez, que nos conhece e que sabe o que é melhor para cada um de nós. Ensina-nos conforme o Teu querer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Ok. Antes de entrar no posicionamento do cristão em relação à ideologia de gênero, vamos entender melhor o que é isso. O que é a ideologia de gênero? Vamos começar pela definição de ideologia. Quando nós estamos no ensino médio, na universidade, se fala muito de ideologia. De maneira mais simples, ideologia é um conjunto de ideias
E essas ideias, elas se propõem a orientar o comportamento da sociedade ou de um grupo. A ideologia, ela vem para orientar uma forma de pensar e de agir das pessoas. Então, nós podemos entender que na sociedade existem várias ideologias circulando. Alguém que constrói uma ideologia, a ambição dele é que aquela forma de pensar seja assimilada, se não pelo conjunto da sociedade, mas por grande parte. Então nós temos que ter muito cuidado, porque toda ideologia ela tem uma origem. E essa origem atende ao interesse de um grupo, sabe, que quer que a sociedade pense como eles. Ok, tendo a noção do que, essa noção bem simples, essa explicação bem simples do que é ideologia, um conjunto de pensamentos que se propõe a orientar comportamento das pessoas. Então, o que seria a ideologia de gênero? Esse termo, ele começa a surgir no final da década de 90 do século passado. Em 1995, teve uma reunião na ONU, e esse termo ele começa a ser empregado pela primeira vez por sociólogos que participaram de um fórum, de um debate. Essa conferência ela aconteceu em Pequim, no Japão, 1995. A ONU ela tem vários organismos espalhados no mundo todo, né? E aí cada organismo trata de discutir temas variados e num desses fóruns começou-se a usar essa expressão ideologia de gênero. E o que essa ideologia propõe? Essa ideologia ela defende a ideia de que ao nascermos nós não possuímos gênero, né? Nós não possuímos um gênero definido. Ou seja, não é o sexo biológico da pessoa que define o seu gênero. Então, nós aprendemos, os mais antigos, que nasceu a parteira, no meu caso lá, ou o médico lá dizia, é um menino, é um homem, né? Um rapazinho, uma mocinha. Mas eles negam isso, né? Ao nascermos, nós não possuímos um gênero. E que o sexo biológico, ele não define homem e mulher. Os defensores da ideologia de gênero estão dizendo que, inclusive, isso tem que ser ensinado nas escolas. Que a criança, ela, ao nascer, ela não tem um gênero definido, mas ela vai poder escolher mais na frente, na idade da consciência, se ela vai querer ser menino ou menina. Isso pode dar um nó na cabeça de alguns aí, né? Mas pastor, não já nasce? Pois é, nós sempre aprendemos dessa maneira. Estava lá, biologicamente, né? Os órgãos genitais eram o principal sinal. Ele está dizendo, não é isso que define. O que ele está dizendo é que vai ser feita uma escolha. É o próprio ser humano, em um momento da vida dele, que vai escolher o gênero com o qual ele se identifica. Se gênero, né? Menino, menina ou outro. Veja só. E aqui, queridos, nós, por mais que a gente respeita a maneira de pensar das pessoas, vivemos numa sociedade livre. E nós não podemos impedir as pessoas de esboçar pensamentos, mesmo que contrarie a maior das nossas convicções. Quem pensa dessa maneira não está cometendo um crime à luz das leis do nosso país. Mas vejam,
O que pauta a vida do cristão é a palavra de Deus. Então, o que nós definimos, mostramos aqui é que a ideologia de gênero, ela vai mostrar que o gênero não está associado ao sexo do menino, da menina, do homem ou da mulher, mas há uma escolha que vai ser feita em algum momento da vida. É importante, então, observar que essa ideologia, ela tem na sua fonte uma ligação com o marxismo, tem a sua ligação com o movimento feminista, e que ela relativiza os conceitos de masculino e feminino. Algo que nós sempre aprendemos, né? Que masculino e feminino, você já nasce, não, isso é relativo. Você pode, inclusive, durante algum tempo, se identificar com um gênero, depois você pode se identificar com o outro, então, isso aí você é livre. Então, é dessa ideia, dessa ideologia que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos expondo o que os seus principais defensores pensam, os perigos disso sempre à luz da Bíblia, tá? De maneira respeitosa, mas de maneira firme, categórica. A igreja não pode se furtar a esse debate. A igreja não pode, o cristão não pode se omitir. Se nós temos o entendimento da verdade, a verdade bíblica, ela tem que ser apresentada para se contrapor a essas pseudo-verdades que estão se manifestando no meio da nossa sociedade. Então vejamos, vamos para o ponto central daquilo que nós queremos colocar nessa noite. Nós vivemos num tempo em que o relativismo é muito forte na nossa sociedade. A ideologia de gênero ela está muito ligada a esse conceito de relativizar tudo. Não se trabalha mais com a ideia do absoluto, mas sempre do relativo. Você fala, não, é relativo. Mas nós entendemos que à luz da palavra, a palavra de Deus, ela não muda. E ela não aceita a relativização. Embora muitos teóricos, pensadores defendam isso, a verdade é relativa, os conceitos são relativos. À luz da palavra, as coisas são bem claras a nós. E nós não embarcamos nessa corrente de pensamento que relativiza tudo. Então vamos lá. Quais são as consequências da ideologia de gênero? Dessa forma de enxergar as pessoas, dessa ideia de que você, em algum momento da tua vida, você pode escolher ser do gênero masculino ou ser do gênero feminino, você pode inverter papéis. A primeira coisa, nós vamos observar de maneira clara, é que ela, então, coloca a ideia de que você pode trocar os papéis masculino e feminino, homem e mulher. A ideologia de gênero, ela não aceita o sexo biológico, macho e fêmea, como fator determinante dos papéis sociais de homem e mulher. Eles não reconhecem isso. Então, não importa o sexo biológico que você nasceu, você pode fazer uma escolha para ser do sexo contrário. Então, você pode assumir os papéis feminino, você pode assumir uma identidade feminina, o homem, a mulher pode assumir um papel na sociedade masculino, uma identidade masculina, uma aparência masculina, é isso que eles vão definindo.
as pessoas são livres. Ok, nós entendemos que, à luz dos parâmetros que eles adotam, eles pensam dessa maneira. O que eu estou dizendo é que nós, que temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, não reconhecemos isso. A Bíblia, ela ensina com clareza que a distinção natural dos sexos. Que Deus, no texto introdutório, que Deus fez macho e fêmea, que Deus fez homem e mulher. É isso que diz a Bíblia. É nisso que nós acreditamos. É isso que nós defendemos. É isso que nós ensinamos. Nós não cremos nessa inversão de papéis, nessa mudança de identidade, porque isso não tem respaldo na palavra. Uma outra consequência lógica dessa ideologia é que a determinação do sexo de uma pessoa agora é definida pelo fator psicológico, bastando ao homem ou à mulher aceitarem-se noutro papel. Então, o que eles creem e propagam é que em algum momento, se você intimamente, se você nos teus pensamentos começa a se enxergar como do outro sexo, você pode então, a partir daí, adotar essa escolha de vida para você. Inclusive, claramente nós percebemos na ideologia de gênero uma apologia à prática do homossexualismo, do lesbianismo. Isso vem no combo, vem no pacote. Como baseado no princípio da liberdade. Nós somos livres, nós temos o direito de fazer o que quisermos com o nosso corpo, escolher o que quisermos para a nossa vida. Ok. Essa é a forma de pensar do mundo. Mas nós entendemos à luz da palavra que não pode ser dessa maneira. E nós vamos continuar como cristãos defendendo a visão bíblica, a visão estabelecida na palavra do Senhor. O homem não criou a si mesmo. O homem é criatura de Deus. Deus, quando estabeleceu o universo, a terra, os seres humanos, ele criou um ordenamento natural. Você encontra lá no livro do Gênesis. Você pode alterar, você pode modificar, mas nós sabemos que isso traz uma série de consequências. Veja, tanto as escrituras quanto a tradição eclesiástica sempre confrontaram essa tendência humana de inverter os papéis naturais. Você pega Romanos capítulo 1, e você vai observar o apóstolo Paulo já mostrando isso. É claro que não tinha esse rótulo, ideologia de gênero, mas essa inclinação, essa tendência dos homens de querer inverter aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor criou. Já na época de Cristo, já se via essa questão de as pessoas não aceitando os desígnios de Deus, não aceitando a ordem natural como Deus criou as pessoas, estabeleceu o funcionamento do universo, e as pessoas simplesmente fazendo esse processo de inversão de papéis. Mas a Bíblia sempre condenou. A Bíblia sempre mostrou claramente que essa não é a vontade de Deus, que Deus não compactua com isso. Certo? Nós estamos dizendo que quem escolhe, quem se assume dessa maneira, quem envereda por esse caminho, está cometendo algum crime. Nós não estamos dizendo que essas pessoas têm que ser excluídas. Pelo contrário.
Todas as criaturas do Senhor devem ser amadas, respeitadas. Nós estamos dizendo que nós enxergamos isso como algo que afronta a palavra do Senhor. A ideologia de gênero tem gerado muita confusão de identidade para o ser humano. É importante observar que ela ganha força porque alguns ícones do mundo cultural têm assumido o papel de difusor dessas ideias. Nós conhecemos figuras do meio artístico que têm hoje uma influência grande junto ao público jovem. São ícones da cultura pop, são cantores, atores, escritores, influenciadores digitais, e eles têm um espaço muito grande na mídia. E acabam criando tendências, são admirados pelo público infanto-juvenil, que assimilam essas ideias com mais facilidade. E aí, cada vez mais, eles têm conseguido difundir isso. Mas o que mais nós vemos são adolescentes, são jovens com a mente completamente confusa. Porque beberam nessa fonte, começaram a copiar essas condutas, e daqui a pouco não consegue mais se encontrar emocionalmente. Ficam confusos, não se aceitam. Acabam enveredando pelo caminho de ter crises de identidade, de ter crises emocionais, da depressão. Alguns, para lidar com essa confusão que acontece na mente, terminam associando medicamentos, drogas, e isso vai gerando uma série de processos em onda. A confusão de personalidade, gerando problemas de ordem espiritual, psicossocial. Queridos, nós como pastores, nós conversamos, nós lidamos com pessoas e percebemos isso na sociedade. Nós conversamos com pais, nós lidamos com jovens que vivem isso em seu dia a dia. E por isso esse assunto ele precisou ser nessa noite tocado, ele precisou ser mencionado. A ideologia de gênero, preste atenção, ela gera uma desvalorização do casamento e da família. Com certeza. Nós pregamos, nós cremos, nós ensinamos que a família, ela é constituída a partir da união de um homem com uma mulher e dos filhos que nascem dessa relação. Portanto, nós defendemos o casamento, que é uma instituição amada e criada pelo Senhor. Mas à luz da ideologia de gênero, tudo isso começa a ser desvalorizado, criticado, relativizado. Mas nós encontramos na palavra que isso iria se multiplicar conforme se aproximasse a vinda do Senhor. Leia lá 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Como a depravação, como a imoralidade, como o egoísmo, homens amantes de si mesmo, que não aceitam conselho. Então, a Bíblia já nos prevenia acerca dessas coisas. A visão daqueles que defendem ideologia de gênero acerca de família, de casamento, é completamente diferente daquilo que nós encontramos na Bíblia como padrão. Completamente diferente. Por isso, queridos, nós observamos que a ideologia de gênero, ela propaga distorções na
personalidade das pessoas, afeta o comportamento, afeta a sua condição espiritual, traz muita confusão no meio das famílias. Tem gerado pessoas que não conseguem, depois de algum tempo, se encontrar e viver em equilíbrio consigo mesmo, com Deus e com a sociedade onde ele está inserido. Vamos então contrapor tudo isso ao que diz a palavra do Senhor. Qual é o ideal de Deus acerca dessa questão da identidade dos seres humanos? A Bíblia mostra que Deus criou 2 sexos. Nós não encontramos nada mais além da Bíblia como criação de Deus. A Bíblia criou 2 sexos anatomicamente distintos. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. É assim que está na palavra. Portanto, irmãos, biologicamente, o sexo está ligado aos órgãos genitais e à forma do corpo. Não encontramos nenhuma base na Bíblia para que haja uma escolha diferente disso. Portanto, à luz da palavra de que cremos como cristãos, os seres humanos nascem pertencendo ao sexo masculino ou ao feminino, como foi designado por Deus: homem macho, mulher fêmea. Portanto, nós não temos o direito dado por Deus para alterar a verdade bíblica, para acomodar a ideologia de gênero. Não temos. É incompatível com os princípios da palavra. Mas a cultura tem mudado bastante. Olha, eu vou dizer para você, a cultura humana, ela permanece sob o julgamento de Deus. Deus está acima de tudo isso. O que me assusta é que já se percebe no meio evangélico alguns tentando torcer a palavra para acomodar. Alguns tentando dar um jeitinho, e nós não encontramos nada na Bíblia que nos leve a isso. A Bíblia é bem clara acerca disso. Veja, quanto ao ideal divino, nós vamos encontrar que a Bíblia defende a família formada a partir do casamento. Deus criou homem e mulher e os uniu através do matrimônio. O casamento, segundo a Bíblia, ele é monogâmico. Mas a corrente, a ideologia de gênero, entende que as pessoas podem se unir com mais de uma. Não importa o que eles pensam, segundo a Bíblia, é monogâmico e é heterossexual. Um homem e uma mulher. Veja, quando Deus instituiu o casamento, olha o que ele diz. Gênesis 2, 24. Deus então está instituindo o casamento. Olha o que é casamento à luz da Bíblia. E deixará o homem, pai e mãe, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Então, o texto bíblico, ele já vai completamente contra a ideologia de gênero. Um homem e uma mulher que se unem
numa relação monogâmica para a constituição da família. Então é esse o conceito de família, é isso que defendemos. Deus institui a família, a união entre o homem e uma mulher. Só que a ideologia de gênero, ela considera legítima, né, diante de Deus, a união de pessoas do mesmo sexo. Nós diríamos que as pessoas são livres para fazerem essas escolhas. São livres. O que elas não podem dizer é que esse é o tipo de união que Deus deixou. O que elas não podem dizer à luz da palavra é que Deus abençoa essa união. Mas eu deixo bem claro que isso, o fato de pensarmos assim, não legitima qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo, né, de ação, qualquer tipo de perseguição. Somos frontalmente contra. O homem é livre para fazer essas escolhas, inclusive a escolha de contrariar a palavra. Porque os seres humanos contrariam a palavra não só nisso, mas em uma série de outras práticas, de pensamentos, né, de palavras. Mas nós convivemos muito bem, sabemos respeitar, sabemos, né, conviver de maneira civilizada. Agora, o que nós não podemos dizer é que essa prática ou essas ideias se harmonizam com a palavra. Então, nós temos aqui, olha, nesse quadro, o casamento, para nós cristãos, ele tem que seguir 3 princípios básicos. Monogamia é 1 com 1. 1 Coríntios 7:2 diz: mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Então a bigamia, poligamia, não se encaixa nos princípios da palavra. Mas também a heterossexualidade. Quando a Bíblia diz em Gênesis 4:1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tornou Adão, o versículo 25 diz, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho. Então está falando de uma união de um homem e de uma mulher. Portanto, o homossexualismo, o lesbianismo, à luz da Bíblia, não se harmoniza. Não são práticas que a Bíblia valida, que a Bíblia orienta, está contra os princípios da palavra. É isso que estamos dizendo. Assim como o Senhor orienta que o casamento caminhe para a indissolubilidade. O ideal de Deus é que, né, aquilo que o Senhor uniu no casamento, que o homem não separe. Agora, uma coisa nós queremos deixar bem claro. Os pais precisam estar muito atentos. E a primeira orientação que os filhos devem receber são dos pais. Educar os filhos, mostrando essas distinções quanto ao sexo. A família cristã, ela não pode perder a referência bíblica no tocante à criação dos filhos. Gente, olha, esses conceitos, eles têm sido ensinados de maneira sutil, através dos programas de televisão, através dos desenhos animados, através dos joguinhos de computador, através das novelas infanto-juvenis, e por aí vai. E alguns grupos, né, que vão disseminando isso.
Os pais são responsáveis. Você, meu irmão, que está acompanhando nesse momento aí, você que tem filho, vocês são responsáveis por explicar, por orientar. Às vezes os pais ficam sem jeito para tocar nesses assuntos. Pois é, você não fala, lá fora ele vai aprender tudo torto, tudo distorcido, tudo da pior forma. Você tem que sentar com a sua criança, a partir do momento que ele tem o entendimento, e começar a mostrar qual é a vontade de Deus para a vida dele. Se ele é menino, que é um menino, que é uma menina. Nós defendemos, irmãos, que em termos de direitos são iguais. Nós não estamos tocando aqui no campo do direito, até porque a Constituição do nosso país reconhece isso. Essa questão da depreciação da mulher que você encontra em segmentos sociais, e é uma realidade aí, mas isso não tem amparo no Novo Testamento, que é a regra de conduta da igreja. Quando a Bíblia mostra isso no Antigo Testamento como uma cultura de época, mas a Bíblia reconhece que diante de Deus, homens e mulheres são iguais, são igualmente inteligentes, têm igualmente poder, né, de decidir acerca dos seus destinos, mas biologicamente somos diferentes. E as diferenças não diminuem um lado e beneficiam outro, as diferenças nos completam. Então é preciso mostrar, funcionamos de maneira diferente, temos órgãos sexuais diferentes, de personalidades diferentes, e não há nada de errado nisso. E que a criança tem que ser ensinada a aceitar como sendo o melhor de Deus. Cuidado com a influência do colega. Cuidado com um amiguinho lá que é criado num outro contexto e vem começando a ensinar ou compartilhar as experiências de um lar onde essas coisas são vistas como normais e naturais. Por isso, o pai e a mãe têm que ensinar, têm que mostrar, têm que, à luz da palavra, ir cuidando do crescimento dessa criança equilibrado emocionalmente, mas também espiritualmente. Então, nesse tópico, nós podemos dizer que Deus criou os dois sexos e criou uma família com base na monogamia, na heterossexualidade. E que, da mesma forma, nós temos que ensinar os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos a distinção dos sexos. Que menino é menino, que menina é menina. Que Deus ama os dois de igual forma. Que, né, nascer menina, nascer menino é bênção do Senhor. E que nós temos que aceitar e glorificar a Deus pela maneira como Ele nos criou. E assim vivermos. É isso que vamos continuar pregando, porque é assim que cremos. O que nós podemos concluir com tudo isso? É que a ideologia de gênero, ela impõe o que deve ser considerado ideal. E que grande parte da sociedade está simplesmente se calando a tudo isso. Não percebem os perigos que estão embutidos dentro dessa corrente de pensamento. Mas nós, como cristãos, nos levantamos à luz das Escrituras Sagradas, que adotamos como regra de fé e prática, e dizemos que não aceitamos, porque não tem referencial respaldo bíblico. Dizemos que a igreja e os crentes não podem fechar os olhos, que nós não podemos nos calar, que temos que, de maneira respeitosa, colocar o nosso posicionamento. Deus ama o pecador, mas o que é pecado, e Deus rejeita. É isso que ensinamos. O livro de Judas, no versículo 3, diz que nós devemos batalhar pela fé,
que uma vez foi dada aos santos. Então, isso cremos, isso ensinamos, isso defendemos. Portanto, ideologia de gênero é antibíblica. Não temos a menor dúvida, é antifamília. E por isso nós rejeitamos, tá? Nós rejeitamos. Nós ensinamos os nossos filhos, a nossa família, a conviver com as pessoas de maneira harmônica, de maneira respeitosa, de maneira cordial. Mas as suas ideias, quando essas vão de encontro aos princípios da palavra, não serve para nós. E se perguntar a nossa opinião, nós dizemos, olha, discordamos porque a palavra não nos ensina assim. Eu quero concluir deixando um pensamento de Martinho Lutero, um homem que Deus levantou em sua geração para defender o posicionamento correto da igreja do Senhor, e foi um dos ícones do movimento reformista. E Lutero dizia: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Por mais interessante, por mais que a sociedade aplauda, por mais que os grandes ícones da cultura abracem, se está contra as Escrituras, nós refutamos, nós rejeitamos. Meus irmãos, que a cada dia nós possamos crescer no conhecimento das Escrituras, para que não sejamos como os ímpios, né? Como a palha que vento dispersa, mas nós temos que ser como aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas, né? E a água do Espírito, a água da palavra do Senhor. Olha, essas e outras ideologias, elas vão continuar surgindo no nosso meio, mas a igreja do Senhor e os crentes em Cristo Jesus precisam estar preparados para firmar posicionamento. O que vem do Senhor e que está de acordo com a palavra, nós abraçamos, mas o que não vem, nós rejeitamos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa compartilhar esses ensinamentos com a tua família. Se há alguém que você deseja, pastor, esse tema é um pouco perigoso. Não, meu irmão, nós também temos a liberdade, né, que garante a lei do nosso país, de como ministro do Evangelho, ensinarmos ao nosso rebanho a palavra do Senhor. E foi isso que fizemos hoje. Tá? Foi isso tão somente que fizemos hoje. Ensinar o que a palavra de Deus fala acerca de ideias, de pensamentos, de posicionamentos que existem hoje em nossa sociedade. Que Deus em Cristo te abençoe, te dê uma noite de paz e seja um defensor e proclamador da nossa escola bíblica. Gente, olha, essa maneira como nós estamos fazendo agora, como a irmã Solange falou no início, é tão interessante. Né? Você, mesmo que tenha acontecido uma situação, você só acompanhou um pedaço, você pode depois ir lá no canal e revisar, você pode pegar os textos, você pode compartilhar com um amigo. Que coisa boa, né? Seja um proclamador das boas novas do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.